No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Após xingar ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso, presidente Jair Bolsonaro faz nova motociata em Brasília e apoiadores defendem voto impresso. Presidente da Câmara, Arthur Lira, garante que discussão do tema será levada ao plenário, mesmo após comissão especial rejeitar a matéria. Atletas nordestinos revertem a lógica da falta de incentivos no esporte e conquistam mais da metade das medalhas de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 9 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O último fim de semana marcou o encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, e eu gostaria de fazer apenas um destaque a respeito dessa competição, que é a quantidade de medalhas conquistadas por atletas da região nordeste do Brasil. Foram 6 das 21 conquistadas pelo país, sendo que 4 delas de ouro. Alcançamos a marca de 7 conquistas douradas. Em um país praticamente sem qualquer tipo de incentivo ao esporte, o impressionante rendimento dos atletas nordestinos se deve muito a políticas públicas estabelecidas ainda durante os governos do PT, como o programa Segundo Tempo, criado durante a gestão do ex-presidente Lula e que foi exaltado em 2016 pelo hoje medalhista de ouro Isaquias Queiroz, da canoagem. Enquanto gestores públicos desse país não entenderem o esporte como uma das mais importantes ferramentas de inclusão social, fenômenos esporádicos surgirão apenas pelo talento individual, sem germinar as sementes que poderiam alterar de alguma forma a realidade do nosso país. Fica aqui o nosso respeito a esses brasileiros que, enfrentando tragédias pessoais das mais diversas, reverteram a lógica da falta de incentivos e alcançaram a glória no esporte. Bom, eu quero aproveitar também para ler nesse espaço editorial mais uma boa coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada no último domingo pelo jornal O Globo, onde ele fala da conivência de alguns atores políticos ao presidente Jair Bolsonaro. O título da coluna é O Silêncio dos Cúmplices Aras e Lira diante de Bolsonaro. Na semana em que Jair Bolsonaro xingou a mãe de um ministro do Supremo e ameaçou dar golpe para escapar da justiça, 2 personagens se destacaram pela omissão: o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ambos chegaram aonde estão com a ajuda do presidente. Agora agem como cúmplices da escalada autoritária. A Constituição afirma que cabe ao Ministério Público defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais. Aras ignora esses deveres para proteger quem o nomeou. Sua incúria expõe o judiciário a desgastes e começa a gerar um clima de insurreição na PGR. Na sexta-feira, 27 subprocuradores-gerais divulgaram uma carta pública de protesto. O texto afirma que o chefe da instituição não pode, abre aspas, assistir passivamente aos estarrecedores ataques, fecha aspas, de Bolsonaro. Aras transformou a PGR num peso morto em Brasília. Em vez de investigar, blinda o presidente contra investigações. Em vez de denunciar, acoberta crimes contra a saúde pública e a democracia. Sua inércia era atribuída à ambição de alcançar uma vaga no Supremo. Ele foi preterido, mas parece ter se conformado com a recondução ao cargo que ocupa. A indicação já foi enviada ao Senado e deve ser aprovada sem percalços. Na Câmara, Lira continua a assegurar mais de uma centena de pedidos de impeachment.
Sua omissão impede que o presidente seja julgado por múltiplos crimes de responsabilidade e vale como incentivo para que continue a delinquir. O deputado pilota o trator do atraso legislativo. Em sua gestão, a Câmara tem favorecido desmatadores e grileiros com o desmonte da legislação ambiental. A agenda econômica também virou uma janela para grandes negócios. A venda da Eletrobras foi aprovada com jabutis que orgulhariam o ex-deputado Eduardo Cunha. Agora o Centrão esfrega as mãos diante da privatização dos Correios. Lira cobra caro pelo silêncio diante dos desmandos presidenciais. Hoje ele comanda a distribuição de cerca de 11 bilhões de reais em emendas parlamentares. É o chefe do orçamento secreto que lubrifica as votações de interesse do governo. Na sexta, o deputado fez mais uma concessão ao extremismo. Anunciou que a emenda do voto impresso, derrotada em comissão especial, será votada de novo no plenário. A manobra dá sobrevida ao discurso golpista de Bolsonaro e mantém o balcão aberto para negociações com o Planalto. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo Martins, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui contigo, com os ouvintes e com a equipe do Faixa Livre. Carlos Eduardo, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Carlos Eduardo, nós temos observado aí nos últimos tempos um recrudescimento cada vez maior desse quadro de incertezas em relação à manutenção da parca democracia que ainda temos no país, com o presidente Jair Bolsonaro ameaçando as instituições e tentando desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. O tom dos discursos do presidente cresce à medida em que o judiciário vem tentando enquadrá-lo, como nós vimos na última semana com o Tribunal Superior Eleitoral abrindo um inquérito administrativo para apurar as denúncias infundadas do Jair Bolsonaro a respeito de fraudes nas urnas eletrônicas e pedindo que o Supremo Tribunal Federal incluísse o ex-capitão como investigado na ação que apura a disseminação de notícias falsas, o que acabou acontecendo. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação, Carlos Eduardo, para esses últimos episódios que têm se dado na capital federal, com essas perdas que o Jair Bolsonaro vem sofrendo, com o cerco se fechando para o presidente da República. Me parece que já havia passado da hora disso acontecer.
Pois é, Anderson. Ficam cada vez mais claras as intenções golpistas de Bolsonaro para 2022. O presidente não quer deixar o cargo, em hipótese alguma, seja porque não quer enfrentar na justiça acusações e imputações pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu e vem cometendo durante o seu mandato, e a manutenção do cargo é uma fonte de poder que ele usa para dissuadir esse tipo de iniciativa, seja porque Bolsonaro quer aprofundar o processo de apropriação privada do Estado que ele vem perpetuando através do que ele ofere vantagens de todo tipo fora dos marcos legais da Constituição brasileira. Então, tudo isso nos coloca diante de uma questão. É a democracia brasileira uma democracia tutelada pelo poder militar, do qual Bolsonaro se coloca hoje como um intérprete? Essa questão já estava, de alguma forma, implícita pelo tipo de anistia que nós tivemos e que a Nova República não foi capaz de questionar. O Brasil é o único país da América do Sul que não criou uma justiça de transição para punir os crimes do terrorismo de Estado provocado pelos militares que deram o golpe de 64. E isso tem um preço profundo, estrutural, que agora a eleição e o mandato de Bolsonaro avivam para a população brasileira. É a democracia brasileira uma democracia tutelada? E é muito ruim também nós percebermos que o nosso próprio sistema judiciário ele fica refém da agenda do Bolsonaro, porque Bolsonaro faz reiteradas acusações sem prova de que as urnas eletrônicas são fraudáveis. Ele chega além a dizer que as eleições de 2014 foram fraudadas, o que é um atentado contra a democracia brasileira, estando ele no lugar em que está, e nada acontece com ele. Pelo contrário, o que nós vemos é que essas reiteradas acusações, ao invés de se traduzirem em ação de crime de responsabilidade contra o presidente da República e um processo de impeachment, o que nós vemos é que as nossas instituições ficam reféns de um discurso mal intencionado. Um discurso mal intencionado que está preparando o ambiente de mobilização para um eventual golpe de Estado em 2022, caso as urnas não atestem a vitória de Bolsonaro no próximo pleito presidencial, o que é altamente provável que aconteça, que as urnas não atestem a vitória de Bolsonaro, dado que as pesquisas eleitorais demonstram o altíssimo índice de rejeição de Bolsonaro na população brasileira. Então, tudo isso nos coloca essa questão, Até que ponto a eleição de Bolsonaro, na verdade, evidencia um problema estrutural mais profundo que nunca foi resolvido pela Nova República e que esteve presente também no golpe de 2016, na medida em que diversos setores da cúpula militar se manifestaram a seu favor
e também a favor de consequências posteriores, como a cassação ilegal dos direitos políticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por mais que esse inquérito no qual o Bolsonaro é investigado no Supremo não possa vir a provocar a cassação do seu mandato, por conta especialmente da proteção que ele tem na Procuradoria-Geral da República, como fica a situação política do presidente Carlos Eduardo, alvo das mais diversas denúncias, tanto no STF como no Tribunal Superior Eleitoral, isso sem falar das que serão produzidas pela CPI da pandemia. Como é que Bolsonaro entraria em um ano de eleições presidenciais alvejado por tantas suspeitas? Pois é, Anderson. As imputações de Bolsonaro em inquéritos no Tribunal Superior Eleitoral, o desgaste da sua relação com o STF, as denúncias produzidas pela CPI da pandemia, que atingem o presidente diretamente e membros chaves da sua equipe de governo, tudo isso vai desgastando enormemente a candidatura de Bolsonaro a 2022 e inviabilizando cada vez mais a sua possibilidade de reeleição. O presidente reage mobilizando a sua base eleitoral, mas isso é insuficiente para lhe dar um resultado positivo em 2022, não é? Porque sua base eleitoral é uma base que nunca ultrapassou muito 30% da população, hoje tem caído aí para a faixa dos 25%, talvez até um pouco menos, à medida em que se amplia o índice de rejeição de Bolsonaro no conjunto da população brasileira. Daí então, não é? Bolsonaro está recorrendo a essa estratégia golpista, não é? Que nós mencionamos anteriormente, de questionar antecipadamente os resultados eleitorais. Ele talvez, inclusive, nem queira efetivamente que o voto impresso efetivamente passe na Câmara dos Deputados. O que ele quer é um pretexto para dizer que as eleições foram fraudadas e então convocar uma sublevação contra a ordem constitucional. Mas o que chama atenção também é como dois indivíduos têm, nesse momento, a capacidade de blindar qualquer ação cidadã de responsabilização pública de Bolsonaro pelos crimes que ele vem cometendo na presidência da República. Esse é um governo do genocídio, é um governo que tem apostado na morte de milhares e talvez até milhões de brasileiros. É um governo que entende que uma das formas de baixar os custos da Previdência é produzindo milhões de mortes na população brasileira, produzindo a morte de milhões de idosos. Né? É um governo que junta o pior do neoliberalismo com o neofascismo. Então é muito impressionante que dois indivíduos, não é? O Procurador-Geral da República e o presidente da Câmara dos Deputados, tenham essa capacidade de bloquear os mecanismos legais de imputação de responsabilidades a Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, escolhido pelo presidente, escolhido fora da lista tríplice oferecida pelos procuradores, tem em aras um defensor do seu mandato, e não alguém que o submete a uma fiscalização rigorosa. Então, isso nos leva também à necessidade de questionar os termos da nossa Constituição e nos coloca a necessidade de revisá-la num futuro próximo para evitar que esse tipo de situação possa se produzir no Estado brasileiro. O
que parece que está colocado, Carlos Eduardo, é que houve uma flagrante mudança de postura do STF nesse retorno do recesso de meio de ano. Não só por essas ações impetradas pelo Luiz Roberto Barroso enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas também o próprio Luiz Fux, que criticou indiretamente o chefe do Executivo no discurso de abertura dos trabalhos do Supremo, acabou cancelando aquela reunião entre os líderes dos poderes, ressaltando as ofensas e ataques de inverdades do Bolsonaro. Esses movimentos dos magistrados, Carlos Eduardo, representam um risco para o ex-capitão, mesmo sabendo que ele conta com o Procurador-Geral da República e com o Centrão para evitar um eventual processo de afastamento do mandato. Cria-se um ambiente de impeachment, até porque vários setores da burguesia já desembarcaram do bolsonarismo. Pois é, Anderson, Fux e Barroso tomam a frente da defesa da Constituição brasileira contra Bolsonaro porque percebem as suas intenções golpistas, porque é obrigação do STF defender a Constituição e a democracia contra as declarações golpistas do presidente da República, e porque também percebem a completa inoperância do parlamento brasileiro diante dos ataques e da conduta do presidente da República. O parlamento brasileiro tem se transformado num dos principais balcões de negócio e centros de corrupção do Estado brasileiro. Não é? Isso se evidencia de maneira contundente no golpe de 2016, se evidencia na eleição de um presidente da Câmara através do uso de um orçamento paralelo e se evidencia no engavetamento sistemático de qualquer pedido de impeachment protocolado contra o presidente da República, tanto da parte de Arthur Lira como do seu antecessor, Rodrigo Maia. Então é muito difícil que um parlamento com esse nível de degenerescência seja efetivamente um espaço capaz de levar adiante um processo de impeachment. Inclusive porque esse parlamento degenerado traduz a degeneração de uma burguesia já antinacional, que é a burguesia brasileira, não é? Que é uma burguesia que se constituiu a partir do colonialismo e que se estrutura através da dependência e da superexploração dos nossos trabalhadores. Uma burguesia que ainda manteve um processo de desenvolvimento, um certo projeto de desenvolvimento, maculado pelo golpe de 64, mas que abandonou esse projeto de desenvolvimento quando percebeu que os trabalhadores poderiam se organizar usando como instrumento uma certa qualidade de empregos que ele gerava, um certo grau de formalização das relações de trabalho. Quando a burguesia percebeu que esse projeto de desenvolvimento dava instrumentos aos trabalhadores para questionar o que ela queria fazer com as riquezas geradas no país, não é? Concentrá-las em sua mão, não é? Quando não é, essa burguesia percebeu que os trabalhadores poderiam se organizar contra a depredação ecológica e ambiental que ela vinha impetrando, essa burguesia abandonou esse projeto de desenvolvimento, que foi parcialmente retomado durante os governos petistas e que acabou levando às grandes confrontações que retomaram o golpe em 2016. Então, essa é uma burguesia completamente irresponsável em relação aos destinos do país. Né? E ela se divide diante do governo Bolsonaro porque teme, não é, que o governo Bolsonaro conduza uma reestruturação das hierarquias burguesas do país. Então há um setor do establishment da burguesia brasileira, da alta cúpula da burguesia brasileira, que se colocou contra Bolsonaro, apesar de ter participado do golpe de 2016,
que se colocou contra exatamente porque percebe no governo Bolsonaro esse uso particular do Estado para remodelar as hierarquias burguesas do país. Não é? Então o Grupo Globo se coloca contra o governo Bolsonaro, mas essa aristocracia burguesa, que tem uma certa força, ela tampouco tem um projeto efetivo de nação, não é? Tampouco consegue abraçar sem maior cautela um projeto popular, o que leva, não é, a que a busca de alternativas seja muito complicada. Não é? Muitos dos segmentos que estão contra Bolsonaro ou não apoiam uma alternativa via Lula ou querem um Lula bloqueado, algemado pela PEC 95 e por toda a estrutura legal restritiva que o golpe de 2016 gerou. E, por outro lado, temos uma burguesia de menor porte, que justamente busca se vincular ao projeto político de Bolsonaro para ascender na hierarquia de valores do capital. Não é? Essa burguesia que Silvio Santos, que Edir Macedo representam, esses grupos têm ganhado espaço com o governo Bolsonaro e querem se vincular politicamente a ele para continuar a ascender. Então há, de fato, uma certa divisão burguesa, mas os segmentos do capital mais poderosos economicamente temem realmente abraçar uma alternativa mais contundente e os setores de menor poder econômico da nossa burguesia, esses segmentos se vinculam à aliança política com Bolsonaro para tentar, com esse Estado tão monopólico, ascender dentro da hierarquia capitalista no Brasil. A maior esperança de que o Jair Bolsonaro não termine o mandato, Carlos Eduardo, fica concentrada nessas ações que estão no TSE, que vão julgar a chapa Bolsonaro-Mourão por esses disparos de mensagens em massa nas redes sociais com a utilização de recursos indevidos. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, pediu o compartilhamento de informações do inquérito das fake news que possam contribuir com as investigações da chapa. Depois desses novos ataques do Bolsonaro, você acredita que finalmente esses processos de cassação da chapa no TSE vão caminhar, Carlos Eduardo? Anderson, não acredito. Realmente não acredito que o TSE tenha força política para cassar a chapa Jair Bolsonaro e Mourão. Não se consegue nem protocolar o impeachment de Bolsonaro, né, o que proporcionaria um conflito parcial, né, com os segmentos militares, né, na medida em que ofereceria a Mourão a possibilidade da continuação do mandato. Agora, um confronto, então, duplo contra Bolsonaro e Mourão, acho muito difícil, muito improvável. Realmente não vejo politicamente, tomando em consideração as forças que estão em ação e a sua disponibilidade de enfrentamento revelada pelos fatos, não vejo nenhuma possibilidade da ação no TSE efetivamente caçar a chapa de Bolsonaro e Mourão. Funciona mais para ir gerando um fato, um desgaste na imprensa, mas para colocar um fim a esse governo, não vejo nenhuma perspectiva. E
como é que os militares que estão comprometidos com o bolsonarismo devem reagir a essa mudança no cenário para o presidente? O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, teve um encontro com o decano do Supremo, Gilmar Mendes, onde teria afirmado que as Forças Armadas não estão comprometidas com o golpismo no Brasil. Será que os militares vão desembarcar do governo, Carlos Eduardo, com todas as benesses que eles conquistaram desde que resolveram apoiar o Jair Bolsonaro? Pois é, Anderson. A participação dos militares brasileiros na vida pública tem sido condicionada por um conjunto de eventos. Um deles, que nós temos que destacar, é o golpe militar de 64. O golpe militar de 64 produziu um expurgo nas Forças Armadas, com a exclusão de 6 mil militares nacionalistas, legalistas. O golpe de 64 levou o controle das Forças Armadas pelo grupo que tinha estabelecido a ESG e com ela um projeto militar estreitamente vinculado aos Estados Unidos, estreitamente vinculado ao setor privado, o que permitiu, por exemplo, que militares assumissem cargos em empresas privadas transnacionais. O general Golbery Couto e Silva foi o caso mais notório durante o golpe de 64. Então esse é um evento que remodela o perfil das nossas Forças Armadas. É importante mencionar que em 1962 a eleição para o Clube Militar foi uma eleição disputada entre o grupo antinacionalista e pró-norte-americano e o grupo legalista, nacionalista, e a partir de 63 que o Clube Militar passa a exigir atestado ideológico, já nos preparativos para o golpe de 64. Então o golpe de 64 é um marco de transformação das nossas Forças Armadas. Depois, a anistia produzida em 1979, que é uma autoanistia dos militares dos crimes de Estado que eles cometeram durante o golpe. Um terceiro elemento foi a incapacidade da democracia brasileira produzir uma justiça de transição que pudesse colocar a termo essa remodelação estrutural das nossas Forças Armadas. O que se fez, pelo contrário, foi uma comissão da verdade que levantou certas questões, mas sem nenhuma capacidade de impor responsabilização, violando aí um dos princípios básicos da ciência política, colocadas pelo Maquiavel, que é de que o mal você faz de uma vez só, ou, digamos assim, numa linguagem mais atualizada, atingir o adversário poderoso. Isso deve ser feito de uma vez só e não aos pouquinhos, permitindo que ele possa se defender. Então, o problema justamente da Comissão da Verdade foi ter levantado temas e precipitado uma reação nos meios militares sem que nós pudéssemos dar sequência mais interventiva em termos de imputação criminal às questões que foram levantadas. Nós, ao não fazermos a justiça de transição, não fomos sequer capazes de implementar os acordos interamericanos de direitos humanos assinados pela democracia brasileira durante o governo Fernando Henrique. Então essa questão ficou em suspenso. E um quarto elemento foi a vinculação dos militares brasileiros no golpe instituído contra Jean Baptiste Aristide no Haiti.
Esse golpe permitiu, a participação brasileira nas tropas da MINUSTAH, permitiu a vinculação do nosso exército novamente ao Comando Sul norte-americano, permitiu a vinculação da nossa elite militar à liderança estadunidense, repetindo, de certa forma, o que aconteceu com a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que foi, na verdade, a ligação que viabilizou a introdução da Escola Superior de Guerra no Brasil, que foi o principal centro de conspiração do golpe de 64. Então nós tivemos no Haiti uma certa reedição da aproximação com o comando norte-americano, e não é surpresa que esses militares que tenham atuado no Haiti venham todos eles a ter participação ativa no governo Bolsonaro e também no golpe de 2016 e na cassação de direitos políticos do ex-presidente Lula. Um quinto elemento também que nós podemos assinalar é que, diante do neoliberalismo e diante da economia política do golpe, de impedir efetivamente o desenvolvimento, nos impondo um plano de austeridade, de recessão por 20 anos, diante disso, os nossos militares têm formulado como alternativa uma vinculação visceral aos Estados Unidos para barrar as limitações do orçamento colocadas pelos planos de austeridade. Então, o que os militares brasileiros expressaram no documento de cenário estratégico para 2039 foi uma vinculação visceral aos Estados Unidos, colocando aí a possibilidade de um subimperialismo na América do Sul, que o Brasil desempenhasse essa liderança subimperialista para atender os interesses norte-americanos e tendo como consequência um tratamento preferencial através de acordos bilaterais com o governo norte-americano e aspirando-se também à entrada do Brasil na OTAN. Então, nós temos forças armadas que se alienaram completamente da defesa do Estado brasileiro, dos interesses nacionais, dos interesses do povo brasileiro. O que, entretanto, nos chama a atenção é que esse projeto que está em curso é um projeto que as isola completamente do apreço, e do respaldo popular. Mais uma vez, os militares brasileiros estão tomando o trem errado, estão tomando o caminho errado, e isso pode ter consequências seríssimas, porque não é possível cometer duas afrontas históricas dessa proporção sem correr o risco de ter sérias consequências desses atos. Então, creio que isso pode vir a colocar um certo freio no ímpeto dos militares em irem nessa direção e assumirem totalmente suas consequências. Entre elas é de apoiar um golpe de Estado, o que seria um novo golpe de Estado, o que seria tenebroso para o Brasil e de alto risco para elas, porque se trata de um golpe de Estado que não tem nem mesmo por trás qualquer modelo de desenvolvimento que lhe possa sustentar. Golpes de Estado que se estabeleceram sem modelos de desenvolvimento, como o da Argentina, duraram 6 anos. 6 anos. Então, creio que isso pode produzir uma certa cautela nos militares brasileiros de assumirem completamente esse caminho e
as consequências que advierem dessa alternativa tão arriscada e aventureira. No campo político, a principal aposta do Bolsonaro, Carlos Eduardo, visando sua reeleição, repousa sobre a mudança da legislação eleitoral com a aprovação do voto impresso. O relator da proposta na Câmara, deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, bolsonarista de carteirinha, até acabou alterando o texto base, retirando poderes do TSE, mas a proposta foi recusada pela Comissão Especial da Câmara. Mesmo assim, a matéria ainda deve ir a plenário, com chances quase nulas de aprovação. O fato é que essa questão do voto impresso foi uma proposta natimorta, Carlos Eduardo. Não é do interesse da maioria dos parlamentares que isso fosse à frente. Pois é, Anderson, o problema é que a PEC do voto impresso, ela atende a Bolsonaro tanto se for aprovada quanto se for rejeitada. Por que eu estou dizendo isso? Se a PEC for aprovada, que eu considero cada vez mais improvável, Bolsonaro consegue criar um sistema de votação e de apuração que permite a ampla influência das milícias, do tráfico e da delinquência no processo de apuração das eleições. A PEC que está sendo apreciada, ela coloca que o voto deve ser apurado exclusivamente pela via impressa e que poderão fazê-lo não apenas juízes e fiscais de partidos, mas eleitores. Você imagina o que seria esse processo de apuração, não é? Em regiões sob o comando do tráfico, sob o comando da milícia, sob o comando do crime organizado. De outro lado, não é? Se a PEC do voto impressa for rejeitada, é o pretexto que Bolsonaro quer para mobilizar sua base e tentar produzir um golpe de Estado em 2022, dizendo que os resultados eleitorais não são críveis. Então, é um cenário, né, que Bolsonaro pode manejar tanto de um lado quanto de outro. O que realmente preocupa, Carlos Eduardo, é esse chamado distritão que também será votado na reforma eleitoral e tem a simpatia de muitos congressistas. Boa parte deles acredita que será mais fácil se reeleger com essa contagem absoluta dos votos, reduzindo o papel e a importância dos partidos e, consequentemente, o nível de representatividade da população no parlamento. É aquilo que eu ouvi recentemente, Carlos. Com a proposta aprovada, nós passaríamos a ter 513 partidos na Câmara e 81 no Senado, porque cada parlamentar eleito fará apenas aquilo que é do seu interesse próprio. Distritão, voto impresso, questionamento de resultados eleitorais pela milícia e por determinados setores das Forças Armadas, é esse o modelo político neofascista que Bolsonaro quer impor à população brasileira. Não é à toa que Bolsonaro se coloca como um presidente sem partido. É importante lembrar que a reivindicação de um Brasil sem partido era um dos clamores mais viscerais dos golpistas de 2016. Bolsonaro se coloca como um brasileiro acima de tudo. Não é? Isso está expresso no seu tema eleitoral. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não é? Então Bolsonaro se coloca, não é, como um brasileiro e também como um ser mítico, não é, que possui dimensões sobrenaturais e está acima de todos. Então, esse é o ideal, né, de Bolsonaro, de um sistema político onde a competição não funcione. Né? E, para isso, ele busca articular essas diversas frentes. O distritão significa também entregar o poder político às milícias, que têm
Então, a capacidade de controlar pequenas zonas eleitorais e impor ali seus candidatos, não é? Realizando naquele espaço um enorme poder de pressão que se esvazia quando a circunscrição eleitoral é muito mais ampla. Então, o voto distritão é o voto miliciano. Né? É isso que Bolsonaro quer nos impor e nos submeter com essas iniciativas que vem tomando na conjuntura política brasileira. Eu quero finalizar, Carlos Eduardo, te questionando sobre o papel das forças democráticas diante desse quadro. Entidades como a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, entre outras, divulgaram nota conjunta em defesa do processo eleitoral, algo que já era de se esperar. Mas não falta uma ação mais contundente dos partidos políticos. Eu sigo sentindo falta de uma postura mais dedicada e decidida do campo progressista para rivalizar com esses discursos ameaçadores do Jair Bolsonaro. A própria reforma eleitoral, que é um atentado contra o sistema de representação no Brasil. A esquerda anda muda, Carlos Eduardo. É verdade, Anderson. E, sobretudo, há que se destacar também a ausência de lideranças políticas nas mobilizações populares feitas nas ruas. Luiz Inácio Lula da Silva parece muito acanhado em se articular com o clamor popular das ruas. Lula parece mais inclinado a fazer articulações mais em cima, né, nas cúpulas partidárias, em espaços da elite política brasileira, mas pouco propenso a assumir realmente o corpo das manifestações das ruas. Então, é necessário mais agressividade. Né? Esse modelo de conciliação pelo alto já mostrou seus limites na redemocratização brasileira. Né? Vimos que esse afastamento das articulações de cúpula, do sentimento da população brasileira, do coração da população brasileira, nos levou a fraturas políticas por onde caminharam os que conspiraram contra os avanços conquistados. Então é preciso retomar as manifestações de massa, é preciso retomar o clamor que tivemos na campanha das diretas, agora em favor da campanha pelo restabelecimento da democracia brasileira e pela preservação das garantias constitucionais que ainda temos. Carlos Eduardo Martins, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Anderson, é sempre um prazer participar desse programa de defesa da trincheira da democracia brasileira, que é o Faixa Livre. Eu fico muito agradecido pelo convite e me coloco à disposição para outras oportunidades. Conversamos aqui com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Como sempre, é um prazer estar aqui junto com vocês, que a gente possa ter aqui um bom debate, debatendo aí os assuntos importantes da cidade do Rio de Janeiro. Bom dia. Tarcísio, eu quero te agradecer por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Tarcísio, nós tivemos a retomada dos trabalhos na Câmara dos Vereadores na última semana, após o recesso parlamentar,
e vocês terão um segundo semestre repleto de desafios e temas polêmicos a serem votados. Primeiro, eu queria saber o que você destacaria como matéria ou matérias mais relevantes para a população do Rio de Janeiro que serão apreciadas por vocês até o fim desse ano, Tarcísio. Olha, Anderson, eu acho que agora nesse segundo semestre, sem sombra de dúvida, o principal projeto, o principal debate na Câmara de Vereadores é o plano diretor, né? Ele vai decidir os rumos da cidade para os próximos 10 anos, né? Mas é claro que a gente ainda tem duas outras questões muito importantes. Uma delas, o que acontece todo ano, que é a questão do orçamento. E neste ano, como primeiro ano de governo, a gente vai discutir o plano plurianual, que é também uma discussão sobre quais são as metas, as prioridades, né, do ponto de vista orçamentário para os próximos 4 anos. Então é um elemento muito importante, né, o chamado PPA, Plano Plurianual. E é claro, né, como a pandemia ainda não acabou, os debates sobre a questão, inclusive, da pandemia, sobre quais são os processos que a gente tem que ter do ponto de vista de construção de políticas para mitigar, para diminuir os impactos da pandemia sobre a população carioca, também deverão fazer parte das preocupações da Câmara de Vereadores nesse segundo semestre de 2021. Uma dessas pautas, Tarcísio, é esse plano diretor de desenvolvimento urbano sustentável, apresentado na última semana pelo prefeito Eduardo Paes, que pretende, entre outros, criar o chamado Supercentro, a partir do adensamento do centro e da Zona Norte e a Zona Franca Urbanística, a ZFU, na Avenida Brasil. O texto incorpora a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a LUOS, e a Lei de Parcelamento do Solo, a LPS. Traz também a regulamentação do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios para garantir a função social da propriedade, além de instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto das Cidades, como o IPTU progressivo e outorga onerosa do direito de construir. Qual foi a primeira análise que vocês do PSOL fizeram para esse plano diretor proposto pelo prefeito Eduardo Paes, Tarcísio? A proposta traz mais vantagens ou desvantagens para a população do Rio de Janeiro? Há quem diga que ela é ousada demais em tempos de vacas magras para o município. Bom, o plano diretor é, sem sombra de dúvida, um debate muito importante, muito complexo, né? A quantidade de temas que a gente vai discutir a partir do plano diretor, que se define como a cidade cresce, para onde cresce, como é que políticas importantes como direito à moradia, ou mesmo a política de mobilidade, né? Ou seja, nós vamos tratar de muitos assuntos, nós vamos discutir a cidade como um todo, né? Eu acho que um primeiro ponto que precisa ser destacado, Anderson, na análise, é porque a bancada do PSOL acompanhou o processo de construção desse plano. A legislação brasileira prevê que ele tenha que ser feito com participação popular. E aí um primeiro ponto é esse, nós tivemos pouca participação popular. O contexto da pandemia, a impossibilidade que as audiências públicas tivessem participação massiva da população, dificultou o debate sobre o plano diretor, que foi acelerado no final. Então nós temos uma primeira questão, que é uma questão de método. Nós acompanhamos o debate do plano diretor, principalmente a partir do Fórum Popular do Plano Diretor, que incorpora uma série de entidades e movimentos sociais que debatem a questão do urbanismo, né? E a bancada do PSOL esteve presente, através dos seus vereadores e de muitos assessores, nos debates, né, que já se construíram sobre isso. Bom, existem, numa primeira análise, né, alguns pontos que de fato são positivos. Você citou alguns deles na pergunta, né? IPTU progressivo, outorga onerosa do direito de construir, são pontos positivos que estão anunciados. O problema é que, embora o prefeito tenha feito essa primeira reunião para anunciar a entrega do plano diretor, o texto do plano diretor ainda não chegou à Câmara dos Vereadores, para que a gente possa, de fato, perceber como as coisas estão, né? Se nós pegarmos a experiência do que foi este outro programa urbanístico do governo Eduardo Paes, que foi o Reviver Centro, existem coisas que estão anunciadas como muito importantes, quando você vai para a letra da lei, elas não estão regulamentadas, são apenas intenções. E intenções não são suficientes do ponto de vista da própria legislação. Esse debate, por exemplo, da questão do adensamento da Zona Norte, já estava presente no plano diretor de 10 anos atrás. Ainda assim, o que nós vimos foi um crescimento desenfreado da cidade na Zona Oeste, né? Muitas vezes crescendo a cidade
né, com projetos de moradia onde não havia infraestrutura para receber essas moradias. Esse é um dos desafios importantes, né? Para nós, uma das questões fundamentais, por exemplo, é como é que o plano diretor vai incorporar o debate das milícias. Como é que, a partir de instrumentos urbanísticos, nós vamos retirar poder das milícias sobre a questão do uso do solo urbano na cidade do Rio de Janeiro, né? Um outro detalhe que nos preocupa é a questão de que, como você mesmo disse na pergunta, o plano diretor desta vez vai incorporar uma série de legislações que eram tidas como legislações complementares, vai trazer para dentro do plano, a partir de uma discussão sobre simplificação legislativa, etc. Quando a gente simplifica demais assuntos complexos, a gente pode perder a capacidade da sociedade, do ponto de vista coletivo, definir os rumos do seu próprio futuro, como diz, no final das contas, a lei. Então, aguardamos, né? Nós achamos que é necessário fazer o debate, vamos, né, ter uma comissão especial na Câmara que vai analisar esse projeto e será, sem sombra de dúvida, o centro das nossas atenções agora, nos próximos meses. E o que faltou ser incluído no texto, Tarcísio? Quais as mudanças que vocês do partido pretendem fazer a esse plano diretor para que sejam debatidas entre os vereadores? Então, de fato, a gente precisa olhar o texto quando ele chegar, o texto mais detalhadamente, para perceber o que está faltando no próprio texto, né? A gente já sabe que falta participação popular. A Câmara dos Vereadores vai constituir uma comissão especial, né? Essa comissão especial terá 9 vereadores. O pessoal terá uma vaga, né, nessa comissão, e certamente o conjunto dos demais vereadores do pessoal, além daquele que estará na comissão especial, vai fazer reuniões, debates públicos, audiências, para discutir o texto do plano com cuidado. Além disso, como eu mencionei antes, o próprio Fórum Popular do Plano Diretor fará isso, né? Importantes, né, instituições, movimentos sociais, associações de moradores, né, urbanistas e arquitetos da cidade que fazem esse debate ao longo do tempo vão se debruçar, né, sobre o texto da lei, para que a gente, inclusive, possa apresentar as emendas, né? Como eu disse anteriormente, a gente teve muita dificuldade de fazer isso no processo de construção do plano. Teria sido muito importante que o processo de participação popular fosse mais intenso na hora da escrita do plano, antes dele ir para a Câmara. Mas isso não aconteceu. Agora ele vai chegar à Câmara, anunciado, com algumas dessas questões que você está dizendo, você já anunciou na pergunta anterior, e que a gente sabe que vão estar presentes, o secretário Fajardo, né, já anunciou, mas a gente ainda vai precisar de um pouco de tempo para analisar o que está faltando e construir as emendas. A previsão, inclusive, Anderson, importante que os ouvintes, né, saibam disso, é de que esse plano seja votado ainda este ano, né? Esse é o desejo do prefeito, né? Claro que se a gente perceber que ainda está faltando debate, nós vamos tentar fazer com que o debate prevaleça, o calendário não pode impedir o debate junto da sociedade, mas mesmo sendo votado ainda esse ano, a previsão é que seja apenas lá em dezembro. Então nós temos agora os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e mesmo dezembro, exatamente para a discussão do texto, para a construção das emendas, para a mobilização social, e será fundamental. Questões importantes como locação social, moradia assistida, como direito, portanto, de moradia, questões importantes que possam ser o que a gente vai discutir sobre áreas importantes da cidade, né? O zoneamento da cidade, onde pode construir, como é que a gente vai lidar com a questão, inclusive, das encostas, das enchentes, da preservação ambiental, tudo isso, né, estará presente no debate do plano diretor. É difícil, é demorado, mas nós vamos fazê-lo. Só que o prefeito já havia anunciado, Tarcísio, esse plano para o desenvolvimento do Rio de Janeiro no pós-pandemia, batizado de Plano para a Retomada e o Futuro do Rio, que inclui 93 metas e investimentos de 14 bilhões até 2024, nas áreas de saúde, habitação, emprego, meio ambiente. São duas questões independentes, Tarcísio, o plano diretor e esse de desenvolvimento do Rio. A pergunta que fica é como a prefeitura vai conseguir esse volume de recursos para levar esses projetos à frente. Excelente pergunta, Anderson. Aqui eu acho que a gente tem duas discussões importantes. A primeira delas é a ideia de planejamento, né? Um planejamento correto, ele vai fazer uma integração entre os diferentes planos. O plano estratégico, o
plano plurianual, que é o orçamento, o plano diretor e outros planos, como esse do plano de desenvolvimento do Rio que o Eduardo Paes apresentou. Quando você tem vários planos, eles são incoerentes entre si, isso é um problema para a cidade, isso é um problema para a sociedade, né? A grande questão que nos preocupa nesse ponto de vista é que o Eduardo Paes é um governo, o Eduardo Paes é um prefeito e tem feito uma administração que é uma administração de muito marketing, de muitas coisas sendo anunciadas, que depois não se concretizam, né? E isso é muito preocupante, ou seja, ele faz um jogo de cena, anuncia as questões como se fossem, né, definitivas e depois elas não são colocadas em prática, ou são colocadas em prática por outro caminho. Então a gente tem que, inclusive, esse é um esforço que nós temos feito de fazer a crítica, de denunciar a incoerência desse governo, que muitas vezes é puro marketing, né? E aí ninguém é contra que o governo faça propaganda daquilo que está sendo feito. Não pode gastar muito dinheiro público, é verdade, isso não é prioridade, ainda mais em tempos de recursos parcos, mas a gente não pode ter um governo que simplesmente anuncia as coisas, vários planos ao mesmo tempo, etc., eles não estejam integrados. É difícil, né? A gente tem que saber na prática o que está acontecendo. Até aqui o que eles entregaram foi reforma da Previdência, né? Aumento do desconto dos servidores públicos, etc., não um plano de desenvolvimento. A segunda parte da tua pergunta é, de onde ele vai tirar dinheiro para isso tudo? Bom, me parece que tem também aqui duas questões a serem ditas aos ouvintes do programa Faixa Livre. De um lado, o orçamento não está tão combalido, tão fraco, com tantos problemas quanto se imaginava, mas continua sendo usado como discurso para justificar a ausência de políticas públicas. O impacto da pandemia sobre o orçamento da cidade do Rio de Janeiro não é mais tão grande quanto nós vimos em outros momentos e nem foi, no todo, tão grande quanto muitos imaginavam que seria. Então a cidade não está falida, a cidade tem recursos, a cidade tem condições, inclusive, para implementar políticas que até agora não foram feitas. O segundo elemento é que nós tivemos a privatização da SEDAI, né? Lutamos muito contra isso, mas houve recursos da privatização da SEDAI direcionados à cidade do Rio de Janeiro. Eduardo Paes e o secretário lá, Pedro Paulo, que a gente carinhosa e ironicamente chama de Pedro Paulo Guedes, né? Já que ele implementa uma política neoliberal de retirada de direitos, né? Então o carinhoso também é uma ironia neste caso, tem trabalhado a perspectiva de que esses recursos da SEDAI deveriam servir para uma espécie de plano Marshall na cidade do Rio de Janeiro, de recuperação e retomada da cidade no pós-pandemia. Bom, portanto, recursos há, e a gente vai ter que discutir, mas é claro que não há recursos para tudo que se pensa e sonha o tempo todo. É preciso ter prioridade. Na nossa opinião, portanto, é preciso ter prioridade para aquilo que gera emprego e renda, para aquilo que garanta renda mínima para a população, naquilo que garante direitos. São esses os elementos, na nossa opinião, em que a gente vai estar o tempo inteiro atento. Então, cobrar um planejamento integrado e coerente, cobrar o uso correto dos recursos públicos para garantia de direitos para a classe trabalhadora, para os trabalhadores, cobrar transparência pública e cobrar que aquilo que se diz, né, não fique só na palavra, só na propaganda, só no marketing e possa ser concretizado em legislação, em política pública, é a nossa tarefa enquanto vereadores de cobrança, né, da administração Eduardo Paes. Um outro tema fundamental aqui no município, Tarcísio, é essa volta às aulas presenciais após as férias de meio de ano. A pandemia, ainda que tenha reduzido o número de casos no município, segue a todo vapor e há agora o risco dessa variante Delta. Era hora de se retomar as aulas presenciais, Tarcísio. Há condições de segurança para isso, as tais regras de ouro estão sendo cumpridas. Vocês da Câmara foram procurados para discutirem esse retorno dos alunos aos trabalhos presenciais? Esse tema do retorno presencial das atividades das escolas públicas é um tema muito polêmico. No Brasil inteiro, no mundo todo, talvez. No caso brasileiro e no caso do Rio de Janeiro em especial, porque esse tema não pode ser discutido sem levar em consideração as condições reais, físicas, estruturais das escolas públicas. E esse é o grande problema, né? Nós dizíamos desde o ano passado que a grande pergunta não era quando voltar, era como voltar, né? Porque era preciso voltar quando, né, a pandemia estivesse sob controle e voltar de forma gradativa e garantindo as condições para que os novos protocolos sanitários sejam de fato empregados nas escolas públicas. Mas, é claro, que os prejuízos pedagógicos das escolas sem aulas presenciais durante tão longo tempo são cada vez mais graves, né?
Então, de fato, há uma tensão, uma pressão muito forte pela reabertura das escolas, porque nenhum de nós desconhece de que há prejuízos, né? Há prejuízos até porque os governos nunca garantiram o ensino remoto, o acesso à internet, ou a qualidade do ensino remoto como deviam ser. Há prejuízos porque o ambiente, nada pode substituir a sala de aula, o ambiente da sala de aula. E aí, o problema agora há uma pressão para o retorno completo das escolas, no momento em que a variante Delta avança fortemente sobre o território da cidade do Rio de Janeiro e sem que um plano real, transparente, com planejamento, né, de reformulação das estruturas das escolas, com aportes orçamentários para a gente garanta que as escolas tenham água, para que as escolas tenham salas ventiladas, para que as escolas tenham inclusive a possibilidade do rodízio de turmas. Uma das questões que eu tenho criticado fortemente o secretário Ferreirinha é que ele, por exemplo, resolveu abolir o rodízio das turmas, para que as turmas sejam 100% na sala de aula, sem que isso, e desrespeitando, portanto, qualquer possibilidade de distanciamento físico, né, distanciamento entre as pessoas que a ciência recomenda no mundo todo, né? E isso, inclusive, para justificar o corte do tal cartão alimentação, que é um cartão que dá R$ 54 para as famílias, né? E dizendo que a prefeitura não tem recursos para isso. Ora, Anderson, é muita mesquinharia cortar esse cartão de R$ 54, com a pandemia ainda acontecendo, e usar como justificativa para cortar o cartão. Agora todos os alunos podem comer a merenda, a alimentação escolar nas escolas, porque as escolas estão 100% abertas e todos os alunos estão em escola. Nossa! A gente precisa manter o rodízio dos alunos, precisa impedir aulas em salas que não sejam ventiladas, precisa garantir o distanciamento físico entre os alunos, entre os estudantes, em todas as salas de aula, o que significa sim manter algum nível de rodízio. Ao manter algum nível de rodízio, significa sim ter política para algum auxílio para o acesso remoto dos estudantes, e neste caso do rodízio, porque muitos alunos estarão em casa e assim devem ficar enquanto outros estão na sala, e depois isso troca, aqueles que estão em casa estão na sala e os que estão em sala estão em casa, precisa manter uma política de apoio à questão da alimentação escolar, do segurança alimentar, que é necessário com relação a isso. Na nossa opinião, a política correta é essa. Algum nível de retorno pode acontecer. É claro que a variante Delta, a gente ainda não tem todo o conhecimento dela. Se ela começar a piorar os índices de ocupação de leitos, aumentar o número de mortes, etc., é preciso retroceder. Então, algum nível de retomada é possível neste momento, mas não é possível um retorno 100%, não é um possível retorno desconhecendo os históricos problemas estruturais da rede. É preciso garantir circulação de ar, rodízio de alunos, ensino remoto, segurança alimentar. Algo que é extremamente desanimador, Tarcísio, é essa incompetência do governo federal para operacionalizar a distribuição de vacinas contra a Covid-19. Há um enorme estoque parado lá em São Paulo e corremos o risco de novamente ter a imunização paralisada porque as doses não chegam aos estados e municípios. Enquanto isso, os escândalos de corrupção no Ministério da Saúde se multiplicam. É verdade, Anderson. Nossa tragédia é sem precedentes, sem tamanho, né? A gente tem o pior governo da história no pior momento de saúde pública da história, né? Isso, obviamente, traz consequências. Um governo incompetente, um governo incapaz, né, a partir da figura do próprio presidente da República, dos ministros que são indicados, incapaz de ter empatia pelas pessoas e pelo sofrimento humano, incapaz de olhar e de se dar a possibilidade de ouvir vozes dissonantes e aprender com elas. Um governo que age obsessivamente a partir de teorias conspiratórias. Isso traz consequências na ponta das políticas públicas, né? A sucessão de ministros da saúde que nós tivemos, até a chegada do tal, né, ministro especialista em logística, o Pazuello, que se mostrou absolutamente incompetente do ponto de vista da logística, e continua, né? A CPI no Senado Federal tem demonstrado, né, claramente, fartamente, como é que esse governo meteu os pés pelas mãos, inclusive com fortíssimos indícios de corrupção, né, de cobrança de propina para compra de vacinas, de demora de respostas de e-mails, de tentar, de sabotar, inclusive, a questão do tratamento precoce, essa obsessão que eles tiveram pela essa questão da cloroquina durante tanto tempo. E aí nós vivemos agora, né, com as consequências desse processo, né?
Podíamos nós, no Brasil, sem sombra de dúvida, hoje estarmos vacinando 2, 3, 4 milhões de pessoas por dia, né? E não estamos fazendo, né? A todo momento há a ameaça de paralisação do processo de imunização, é muito grave. No último final de semana, na cidade do Rio de Janeiro, nós tivemos relatos de vacinas faltando, inclusive de segunda dose, em alguns postos de saúde. Em outros postos de saúde que esperavam acumular, chegar a 8 pessoas para poder abrir porque estão preocupados para abrir um frasco de vacina, porque estão preocupados com a falta dessa vacina ali na frente. Não é possível, não é possível, não é que a gente esteja... E isso é responsabilidade do Ministério da Saúde, do governo federal. Nesse ponto de vista, a gente está junto com o secretário de saúde e com o próprio prefeito, cobrando o governo federal para agilizar essa questão da entrega das vacinas, para não perder tempo com essa questão da distribuição. Isso é decisivo para salvar a vida. Cada dia que a gente não vacina, é mais gente morrendo, né? Então, nós estamos numa situação dramática, não é de hoje, e isso é um dos elementos centrais para dizer que esse governo já tinha que ter acabado, esse governo federal. Por falar em vacinação, Tarcísio, o prefeito Eduardo Paes avisou que quer vacinar com a primeira dose toda a população elegível ainda esse mês. Chegou a anunciar um plano de reabertura gradativa dos eventos no município, com liberação de 50% de público em estádios e boates a partir de 2 de setembro para pessoas que estiverem com o esquema vacinal completo, ampliando para a totalidade da lotação em 17 de outubro. Em 15 de novembro, a expectativa é desobrigar o uso da máscara, sendo este necessário apenas no transporte público e em estabelecimentos de saúde. Te agrada essa proposta da Prefeitura, Tarcísio? Pelo que vocês na Câmara têm conversado com especialistas, haveria viabilidade para deixarmos as máscaras de lado já em novembro? Os vereadores tomarão alguma iniciativa a respeito desse tema? Anderson, essa proposta do Eduardo Paes se enquadra muito bem naquilo que eu dizia antes, né? É um governo muito preocupado com a questão do marketing, né? Muito preocupado com a questão autoproclamatória. Olha como eu vacino mais rápido, olha como eu faço isso, tal. Todos nós já desejaríamos, adoraríamos ter uma abertura da cidade com muita festa, adoraríamos voltar a uma lógica de normalidade, etc. Mas não dá, né? É muito precipitado, muito arriscado, é muito irresponsável anunciar um programa como esse nesse momento, né? Vamos vacinar, mas a vacina não é instrumento individual, é instrumento de saúde coletiva. É preciso que a gente tenha uma quantidade de pessoas, né, do ponto de vista da proporção da sociedade, muito maior do que nós temos hoje, ou do que teremos daqui a um mês e meio, infelizmente. Gostaríamos que fosse diferente, né? Mas não é possível falar em deixar máscaras agora. E com uma situação ainda pior, Anderson. Mesmo que o governo esteja dizendo, isso vai acontecer daqui a 2 meses, se a pandemia, né, deixar... Ao fazer isso, você desestimula as pessoas a usarem as máscaras. Você estimula nas pessoas a percepção de que agora está tudo normal, que eu já posso abrir mão do pouco de cuidado que eu estava tendo antes. Isso é ruim neste momento em que o vírus ainda circula fortemente entre nós e no momento da chegada de uma nova variante. Me parece que o próprio prefeito voltou atrás, né? Percebeu que era muito precipitado. Me parece que o próprio prefeito teve contradições, né? E nós cobramos essa incoerência, porque o tal comitê científico não foi ouvido para o anúncio de um programa tão importante como esse. E o Eduardo Paes, que tem sempre dito que seguia pela ciência, etc. e tal, não, né, foi pego no contrapé, dizer, mas espera aí, se nem os membros do comitê científico concordam com isso, de onde você está tirando um plano de retomada desse? No tempo inteiro nós temos dito, não é só a economia. A economia é um dos aspectos muito importantes a serem pensados na questão da pandemia, mas não é possível pensar a economia sem pensar as condições sanitárias, saúde pública, etc. Precisa estar articulado esse tipo de coisa, né? Inclusive, nós temos um projeto de lei que o governo não tem deixado ir adiante, que é um projeto, inclusive, para dar transparência às reuniões do comitê científico. Que as atas sejam publicadas na íntegra, que a gente possa ter conhecimento do que está sendo discutido lá naquele comitê científico, que hoje é um importante espaço de decisão política que precisa ser público, sem sombra de dúvida. Então, Anderson, na Câmara nós criticamos, e se o governo resolver manter essa proposta precipitada, nós vamos fazer de tudo para evitar que isso aconteça. A possibilidade de
projetos de decreto legislativo, a possibilidade de debate público, né, inclusive de acionamento do Ministério Público, de acionamento dos órgãos de controle para impedir que isso aconteça, né? Me parece, é verdade, que o governo deu uma recuada, percebeu que, nesse ponto de vista, o marketing ia pegar mal para a imagem do próprio governo, fazer um programa ousado e precipitado. Ninguém aqui é contra a ousadia, né? Mas a precipitação significaria certamente a perda de vidas, a morte de cidadãos, e nenhum governo deve ter direito de fazer isso, né? Nós precisamos impedir que os governos causem a morte dos seus próprios cidadãos. Neste caso, um plano de retomada, embora mexa com os desejos e afetos de todos nós, né, ele é absolutamente precipitado, né? Eu queria te questionar também, Tarcísio, sobre o avanço das investigações do caso Marielle. Recentemente nós tivemos a saída de duas promotoras do Ministério Público dessa investigação, a Simone Sibilho e a Letícia Emile, por receio delas de interferências externas. Depois houve a prisão do ex-vereador Cristiano Girão, acusado de contratar o policial militar reformado Rony Lessa, um dos suspeitos de participarem da execução da vereadora e do seu motorista Anderson Gomes, para matar um rival na disputa pela milícia da Gardenia Azul. Surgiu a suspeita de que o ex-parlamentar possa ser o mandante do assassinato da Marielle, só que ele nega e diz que estão confundindo ainda mais o caso com essa acusação. Como é que vocês do PSOL têm visto todo esse imbróglio, Tarcísio? O fato é que já temos quase 3 anos e meio e ainda não se descobriu quem mandou matar Marielle Anderson. Olha, Anderson, quantas vezes nós já não conversamos sobre esse assunto aqui no programa Faixa Livre, né? É uma angústia, né? É uma angústia para todos nós que a gente não tenha a resposta para essa pergunta. Quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes, né? Por que Marielle e Anderson foram mortos, foram assassinados, foram executados? É uma angústia muito grande. Mas além de uma angústia para nós, que fomos amigos deles, né, companheiros de sonhos, de lutas, tem que ser também uma angústia para o conjunto da sociedade carioca e brasileira. Não se pode, né, deixar que fique sem explicação o assassinato de uma vereadora, de uma representante legitimamente eleita, que foi executada desta forma, né, durante tanto tempo. Bom, dito isto, não é possível que a pressão do tempo faça com que os órgãos de investigação sejam também precipitados nas suas conclusões, né? E, ao mesmo tempo, que a gente tenha interferências externas sobre o processo de investigação. A saída das promotoras é um elemento muito preocupante, né? Não sou eu que estou dizendo que há interferência externa. São elas que, ao saírem, anunciaram isso, né, de que parte das coisas que faziam elas deixarem o caso era a interferência externa. Isso é grave. Eu liguei pessoalmente para o governador Cláudio Castro para cobrar, né, que o governo possa fazer aquilo que é sua obrigação, que é agir como elemento para garantir a lisura e a não interferência externa, ou seja, o governo não tem que interferir na investigação, mas ele é obrigado a garantir que a investigação não tenha interferências políticas externas. Nós pressionamos muito, né? E seguimos muito preocupados com isso. Esse é o ciclo atual das nossas preocupações, que interferências externas são essas, de onde elas estão vindo, por que elas estão acontecendo neste momento, né? A quem elas vão beneficiar e quem elas vão prejudicar neste processo. A gente precisa sempre lembrar que lá atrás, inclusive, a investigação apontava como um dos principais suspeitos o então vereador Marcelo Siciliano, e depois nós percebemos que era uma armação, né? Uma armação, inclusive, que visava prejuízo político para o próprio Marcelo Siciliano, né? E que tem outras e uma série de outras questões nisso, mas no caso da questão do assassinato da Marielle era uma tentativa de prejuízo para beneficiar outros grupos políticos na Zona Oeste. Então isso é sempre, né, muito preocupante quando a gente tem indícios disso, né? Com relação à prisão do Cristiano Girão, né, se de fato, né, a polícia, as investigações identificaram uma ligação entre o Girão e o Rony Lessa, este fio precisa ser puxado até o fim, né? Que ligação era essa, se a ligação estava mantida, etc. E, ao mesmo tempo, fazer a pergunta sobre por que Girão teria mandado matar Marielle Franco. Esta pergunta, esta hipótese, essa questão precisa ser aprofundada o máximo possível. E nós, do PSOL,
esperamos que essa pergunta seja respondida, ou seja, de fato havia interesse? Qual é o motivo? Né? Qual é o motivo? Isso segue ainda sendo elemento menos nítido nesse processo. Então, esperamos que, né, como muitas vezes os delegados, promotores, né, vamos esgotar todas as possibilidades, todas as alternativas, todas as hipóteses, se há de fato, e eu não tenho como garantir, né, em que nível de segurança, de que nível essa hipótese está estruturada nas investigações hoje, se há de fato uma hipótese sobre o Girão, né, estar vinculado ao assassinato da Marielle, é preciso perguntar por quê, né? Se, por exemplo, o Girão está preso por conta de uma outra questão de eliminação de um adversário político da milícia lá na Gardênia, que é isso que a imprensa diz, esse mesmo tipo de motivo não faz sentido para o caso da Marielle, que não tinha interferência nesse tipo de situação. Não era isso, não é um elemento que faça com que o Girão tenha que contratar um especialista, um assassino, para matar a Marielle. Então, por que foi? Qual é o motivo? Né? É preciso que a gente avance. E, ao mesmo tempo, corroboração, né? Ou seja, provas a partir de quebras de sigilo telefônico, de quebra de sigilo da própria questão das redes sociais, né? Da questão, inclusive, do uso dos telefones. Tudo isso que a polícia tem apresentado ao longo do tempo. Mas sabe, Anderson, para finalizar essa pergunta, num desabafo, né? Assim, a saudade da Mari se junta a esse pesar, a essa questão de estar cansado de ver que essa investigação não vai para frente por interesses políticos, né? Tem gente poderosa relacionada a isso, tem gente muito poderosa querendo que a investigação não vá para frente, tem gente poderosa querendo que a gente não descubra o que é, e isso é grave, é grave, é grave. Nós precisamos dar uma resposta como sociedade, precisamos ultrapassar esse tempo que a gente está vivendo, esse tempo de ódio, a gente precisa retomar um determinado caminho de convivência com a diferença, e isso não vai se resolver apenas com o desvendamento do assassinato da Marielle, mas o desvendamento do assassinato da Marielle é um ponto fundamental para isso. Mas é preciso que a gente siga adiante enquanto sociedade, dizer que não compactuaremos mais com esse tipo de situação, é preciso avançar. E, ao mesmo tempo, já que a gente está falando da questão, inclusive, do Girão, é preciso avançar enquanto sociedade para enfrentar o poderio militar, territorial, econômico das milícias na cidade do Rio de Janeiro. Isso precisa estar no horizonte político de cada um daqueles que pensam e querem construir uma sociedade melhor para os cariocas e os fluminenses, né? Já que as milícias hoje não são um fenômeno apenas da cidade do Rio de Janeiro, mas viraram um fenômeno estadual e até mesmo em outras partes do país, né? Recentemente a gente via várias notícias sobre a questão do poderio das milícias no Espírito Santo, em outras regiões do Nordeste, na própria Amazonas, que nos preocupam fortemente, mas aqui no Rio, sem sombra de dúvida, é o epicentro desse debate que a gente precisa avançar. Tarcísio Mota, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho lá na Câmara e deixar aqui o meu abraço. Eu é que agradeço, Anderson, agradeço aí a paciência dos ouvintes do Faixa Livre, desejar também uma ótima semana de trabalho aí para vocês e dizer para os ouvintes do Faixa Livre, né, que pode acompanhar as sessões da Câmara pelo YouTube, elas acontecem às terças, quartas e quintas-feiras a partir das 14 horas, com a votação dos projetos a partir das 4 horas, né, então os canais, as redes sociais da Câmara dos Vereadores. Essa semana nós teremos audiências públicas na parte da manhã, na terça-feira uma audiência sobre a questão de venda de terrenos da Prefeitura, na quinta-feira uma audiência sobre bilhetagem eletrônica dos ônibus, né? Teremos ainda debates acontecendo e claro, também pedir aos ouvintes do Faixa Livre aí para nos seguirem nas redes sociais do nosso mandato, dos mandatos dos vereadores do PSOL, da nossa bancada, para que se mantenham sempre informados sobre o que está acontecendo na cidade, nossos posicionamentos e para que possam cobrar, né? Cobrar de nós também a nossa atuação na Câmara de Vereadores. Nós queremos estar sempre muito perto da população, muito perto dos nossos eleitores e também daqueles que não são nossos eleitores e possam nos cobrar e mesmo nos criticar, que a gente, né, ouve, lê as críticas e sempre considera como é que isso pode melhorar o nosso trabalho enquanto parlamentares, enquanto militantes, na luta para a construção de uma sociedade muito melhor. Então, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado aos ouvintes do programa Faixa Livre, muito obrigado aí a também todos os trabalhadores, aqueles que colocam, né, o programa Faixa Livre no ar, especial aí você mesmo, Anderson, a Celeste, que sempre, né, muito carinhosamente entra em contato com a gente, a todos aqueles que estão trabalhando aí nos bastidores para que esse programa funcione. Um grande abraço, boa semana a todos.
Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o secretário de Comunicação da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, Emerson Marinho. Emerson Marinho, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no programa Faixa Livre. Um importante programa para fazer os debates que são importantes para a sociedade brasileira. E agradeço mais uma vez esse espaço, segunda vez que eu estou voltando aqui, para falar de um tema, né, que está na ordem do dia, que é os prejuízos que a venda dos Correios pode trazer para a população brasileira. Mas estamos aqui, eu agradeço mais uma vez o convite do programa Faixa Livre e espero que possamos fazer aqui um bom debate e esclarecer a população o quão é prejudicial a privatização dos Correios para toda a sociedade brasileira. Emerson, muito obrigado por você conversar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Emerson, na última semana aconteceu aquilo que todos nós temíamos. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 591 do ano de 2021, que permite a privatização dos Correios por 286 votos a favor e 173 contra. O texto agora segue para análise do Senado. A intenção da gestão Bolsonaro é vender 100% da estatal até o primeiro trimestre do ano que vem. Para isso, a expectativa é que o PL seja aprovado nas próximas semanas, assim mesmo, a toque de caixa, sem debate. Esse que é o modus operandi desses entreguistas. Primeiro, Emerson, como é que vocês da federação analisaram essa aprovação do projeto de lei pelos deputados? O placar foi o que vocês esperavam? Bem, Anderson, a Federação Nacional de Trabalhadores de Correios dos Telégrafos, FENTEC, ela vê essa postura da Câmara dos Deputados, liderada por Arthur Lira, como criminosa. Nada mais foi no dia 5 do que uma votação de crime de lesa pátria. Uma empresa que presta serviço em todas as cidades desse país, que gera riqueza para o país, que distribui dividendo para o governo federal, para o Tesouro Nacional, sendo entregue na mão do capital privado internacional só para fazer caixa para 2022, para Bolsonaro e seus apaniguados. Essa é a visão que nós temos, porque Arthur Lira em nenhum momento, e o Gil Coutrin, que foi o relator, se colocou à disposição de fazer o debate com a sociedade, que é a parte mais interessada, nem com a entidade representativa dos trabalhadores, do que seria o impacto negativo para uma política de Estado a venda dos Correios. Correios é uma empresa que está presente em todas as cidades, todos os municípios, e que é indutora de desenvolvimento social e econômico para esse país. Então ela não é uma empresa meramente para captação de lucro, mas sim para prestar um serviço público social para a população brasileira. E foi cometido esse crime no dia 5 por esses 286 deputados que entregaram sua alma ao diabo através da votação da privatização do PL, que é inconstitucional, né? Porque o artigo 21, inciso 10 da Constituição, fala que qualquer transformação que os Correios é dever do Estado fornecer para a população, e para qualquer transformação da natureza jurídica deveria ser através de uma alteração na Constituição, através de uma PEC. Então, para nós, tem crime em cima de crime sendo cometido. Primeiro, da intenção que é fazer dos Correios um balcão de negócio para Fábio Faria, ministro das Comunicações, que inclusive essa semana fez uma coisa que eu nunca vi ministro nenhum fazer, que é fazer pronunciamento em rede nacional contra o Estado brasileiro, falando de vender uma empresa que, como eu já falei aqui, não precisa, dispensa, né, qualquer referência, dispensa qualquer crédito, e também atuando com dinheiro público dentro das propagandas de TV fechadas, rádio e TVs abertas. Então mostra claramente qual é o objetivo do governo Bolsonaro, que é expropriar a riqueza do Brasil entregando para o capital privado internacional. Nós denunciaremos todos os deputados que votaram contra, faremos campanha contra para que eles não se reelejam em 2022
e entraremos com uma queixa-crime contra Fábio Faria por usar dinheiro público para fazer propaganda para esvaziar o Estado brasileiro. E no Senado, Emerson, há a expectativa de que algo possa mudar? Os senadores também tendem a aprovar esse PL. Vocês das entidades que defendem os Correios têm dialogado com os parlamentares? Bem, Anderson, a nossa luta agora é no Senado Federal e é uma luta que nós temos plenas condições de reverter o que aconteceu na Câmara, porque são apenas 3 senadores por estado, então isso facilita muito mais a nossa interlocução. Nós já fizemos esse debate em 2019, visitamos 513 deputados, visitamos os 81 senadores, quando foi ressuscitado o projeto 7488/17 de Eduardo Bolsonaro, filho do capiroto, que já buscava o fim do monopólio postal. Nós, nesse primeiro momento, concentramos muitas nossas forças dentro da Câmara Federal, mesmo sabendo que era muito difícil, né? Mas fizemos nosso papel e agora não será diferente nessa nova batalha que se apresenta dentro do Senado. Eu acredito que nós temos plenas condições de reverter, porque o governo não tem tanta consistência dentro do Senado quanto tem na Câmara. Porém, não dá para se desprezar o movimento feito por Bolsonaro, entregando mais espaço dentro do governo para o Centrão, levando Ciro Nogueira, senador bolsonarista, para a Casa Civil. Então, isso é claro que nos deixa com o radar ligado e bem antenado, porque fortaleceu muito mais o governo dentro do Senado do que anteriormente. Mas ainda existe um foco de resistência muito grande e de dissidência daqueles que estavam na base do governo, que hoje se colocam contrário à política do governo Bolsonaro, a política negacionista, que já é responsável por mais de 560 mil mortes, uma política entreguista que vem dilapidando tudo que o Brasil produz de riqueza, em detrimento da continuidade no poder, entregando tudo na mão do capital privado internacional, seguindo a batuta de Paulo Guedes, que não tem nenhum compromisso com o Brasil, mas sim com o mercado financeiro. Então, assim, nós avaliamos que temos condições, mas não é fácil, mas faremos o nosso dever de casa, que é dialogar com todos os senadores e discutir da importância dos Correios na infraestrutura nacional, porque os Correios se colocam, nesse momento, como uma potente, uma das maiores empresas de logística da América Latina, no momento que a gente vive a efervescência do comércio eletrônico. Então vamos explicar isso para os senadores. Tenho certeza que se os senadores tiverem compromisso com o Brasil, tiver compromisso com o povo brasileiro, eles votarão contra esse PL e enterrará de vez essa sanha privatista e raivosa, não só do Bolsonaro e do Paulo Guedes, mas também do Fábio Faria, um ministro que está investigado aí pela Polícia Federal por corrupção e que não tem nenhuma moral para atacar os trabalhadores dos Correios, como vem atacando aí nas suas redes sociais. Caso não seja possível evitar a aprovação do PL no Congresso, Emerson, vocês pretendem judicializar essa privatização dos Correios? A tendência é que vocês levem esse tema às mais altas cortes do país? Anderson, nós, com certeza, arguiremos essa discussão dentro do Supremo Tribunal Federal, STF. Porque, primeiro, além de ser um ataque ao povo brasileiro, como já disse anteriormente, é um ataque à nossa Carta Magna, à nossa Constituição. Porque, como eu disse em resposta anterior, o serviço de Correios, ele é um serviço garantido pela Constituição Federal de 88, chamada Constituição Cidadã. E era essa preocupação, na época, de se colocar os Correios como um serviço garantido dentro da Constituição, para que a população brasileira tivesse acesso irrestrito ao serviço postal. Então, essa de fato é uma matéria constitucional, né? E nós entraremos com força dentro do judiciário. Agora, já existe, nós fizemos aí uma associação de trabalhadores de Correio, né? Porque só quem pode propor a DIN é partido político, confederação,
partido político, confederação e centrais sindicais, e essa associação entrou com uma ADIM, que já está na mão da ministra Carmen Lúcia, que remeteu ao PGR Augusto Aras, que fez um parecer, mesmo sendo bolsonarista de natureza e está sendo indicado novamente porque cumpre a agenda do governo Bolsonaro, e os subprocuradores e procuradores estão terminantemente contra a recondução de Augusto Aras, mas naquele momento ele deu um relatório parcial dizendo que os serviços postais só poderiam ser explorados pela iniciativa privada caso houvesse uma mudança na Constituição. Caso contrário, permanecia a garantia do Estado na universalização postal e da distribuição de serviço postal. Então, essa matéria ela já está colocada dentro do STF, mas a ministra Carmen Lúcia ela não analisou, porque tem ritos, né, para que não haja interferência na harmonia entre os poderes. Nosso advogado nos explicou que só após a matéria votada é que poderia ser levantada essa discussão da inconstitucionalidade. Então, agora que já foi votado pela Câmara, nós vamos estar também concomitantemente à nossa luta no Senado para que não seja aprovado o PL 591, nós vamos estar também pedindo para que a ministra Carmen Lúcia analise e coloque por bem a manutenção do que diz a Constituição. E se o governo quiser, de fato, mudar a natureza jurídica dos Correios, que ele faça através de uma PEC, que ficou muito claro que ele não consegue passar pelo número de votos que está colocado ali, que são 3/5 da Câmara Federal. Então, nós estamos aí já trabalhando sobre essa questão de questionar junto ao STF a inconstitucionalidade do PL 591, que abre as portas para a privatização dos Correios. O que mais preocupa vocês, Emerson, nesse projeto de lei 591 do ano de 2021? Quais os principais prejuízos para os trabalhadores dos Correios e para a população brasileira? Anderson, é muito boa a sua pergunta, porque às vezes quando a população vê os trabalhadores, né, organizados contra um ataque frontal, né, do governo no que diz respeito à prestação de serviço público, a população pensa que a gente só está ali por conta de uma pauta corporativista, né, que é garantia de direito, garantia de posto de trabalho. Mas nós estamos nessa luta muito mais pelos prejuízos que a população brasileira vai ter do que, de fato, uma luta corporativa. É claro que a gente sabe que privatização é sinônimo de demissão, então a gente busca também, com a manutenção dos Correios, preservar os postos de trabalho. Postos de trabalho desse que o governo não está nem um pouco preocupado em agravar a crise de desemprego no país. Então, colocando assim em tela a discussão da tua pergunta, quais os prejuízos que a população vai ter, vou ser bem direto. Primeiro, aumento de tarifa. E isso fica claro com a recente privatização da Eletrobras através de uma MP, a MP 1031. O governo votou e passou o trator na Câmara e depois conseguiu superar ela também no Senado. Estamos pagando tarifa vermelha, né? Faixa vermelha. E o relator Elmar Nascimento, no relatório dele, ele falou que a privatização não garantiria redução de tarifa, e sim aumento. Então, a primeira coisa que a população brasileira vai ser penalizada é com o aumento imediato das tarifas, né? Outra coisa é a exclusão postal e social. Por quê? Na iniciativa privada, se trabalha na lógica do lucro. Então, a empresa que comprar, ela vai só querer atuar aonde dá lucro, sem nenhuma contrapartida social. E aí, as pessoas que moram nas periferias, nas áreas mais remotas desse país, onde o custo operacional é bem mais alto, com certeza serão excluídas de ter acesso aos tipos de serviço de correios e de entrega de encomenda. Outro prejuízo muito grande para a população brasileira é a falta de participação dos Correios na indução da garantia de desenvolvimento econômico e social. Por quê? Porque os Correios, por estar presente em todo o país, ele garante nas pequenas localidades, nas áreas mais remotas, que aquele comerciante que atua no mercado eletrônico, ele consiga
atravessar suas encomendas, sua mercadoria, de norte a sul desse país, fazendo contrato com a nossa empresa, com um preço acessível, justo, e que, com isso, consequentemente, ele acaba potencializando a economia local, porque quanto mais ele vende no comércio eletrônico, mais mão de obra ele precisa contratar, e aí, porque precisa embalar todas essas coisas, mas para isso você precisa ter uma empresa que não só tenha essa abrangência, mas também tenha preço justo, o que não acontece nas empresas privadas. Nós fizemos uma recente pesquisa de quanto custaria uma encomenda de São Paulo para Rio Branco, no Acre. Pasmo você, até 300 gramas pelo correio, R$ 77,00, pela DHL, R$ 278,00, pela FedEx um pouco mais, e pela Jadlog e outros, custa até 7 vezes mais esse preço. Então, assim, a população vai pagar mais caro, vai ser excluída, e um último aspecto vai ser o fim da universalização postal. O ministro Fábio Faria mentiu falando que precisava investimento nos Correios para garantir a universalização postal. A universalização postal, ela já acontece. Todos os lugares desse país, o carteiro feminino, o carteiro masculino, ele passa na porta da população brasileira, entregando correspondências e encomenda diariamente. E sobre a questão de investimento, é um papel do governo federal investir, porque nós não obtemos nenhum centavo do governo, nem do Tesouro Nacional. Nós produzimos nossa própria riqueza. Não é à toa que os Correios acabou de fechar o balanço de 2020 com 1,5 bilhão de lucro líquido. Então, é só o governo pegar esse lucro e investir no fortalecimento da nossa empresa, que está sem concurso público desde 2011, já saiu mais de 35 mil trabalhadores, com a política de sucateamento, demissão voluntária, feita pelo governo Bolsonaro. Então, que com certeza isso impacta um pouco na qualidade de serviço e prestação de serviço, melhor dizendo, à população. Porém, no ano de 2020, também o TCU expressou um relatório onde ele parabenizou os Correios pela efetividade e qualidade de entrega, alcançando o índice de 97% na qualidade de entrega e pontualidade. Qual empresa privada no mundo alcança esse índice? Isso só é possível porque nós estamos presentes em todo o estado brasileiro, em todas as cidades. Então, o impacto para a população, de cara é isso. E para nós trabalhadores, é claro, é a demissão, 93 mil pais de família ficando sem emprego, sem a garantia de renda para sustentar suas famílias. E é um impacto direto, inclusive, na economia do país, que ganha mais quase 100 mil trabalhadores, para a estatística de desempregados, aumentando ainda mais a crise que nós vivenciamos no nosso país por falta de política de geração de emprego e distribuição de renda. Algo que chama a atenção, Emerson, é que há uma nota técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, apontando o péssimo negócio que é para o povo brasileiro essa privatização dos Correios. Que tipo de interesses move esse pessoal, Emerson, de vender uma empresa que ainda por cima dá lucros para o país? Então, na semana que antecedeu a votação, o DIESE publicou essa nota que você fala, Anderson, que é uma nota que mostra o quão é prejudicial para o povo e para o Estado brasileiro e que não existem motivos. E o que está por trás disso? O que está por trás disso é um grande gamer de vários players que tem interesse, né, em assumir esse mercado pujante que é o mercado logístico e quer pegar uma empresa que está segmentado e consolidado em todo o país, sem ter o mínimo comprometimento de investimento social e, acima de tudo, de gastar um centavo das suas empresas. Por quê? Porque o plano de desestatização feita pela Marta Sellier, junto com o pessoal lá da secretaria e com o Guedes, ele prevê a venda dos Correios e com financiamento público, ou seja,
Nós vamos vender uma coisa que é nossa, sendo comprada para iniciativa privada, sendo comprada com o nosso dinheiro, pelo BNDES. Então, os investidores que eles falam que vão colocar dinheiro, que é uma mentira, vai colocar dinheiro do povo brasileiro. Por isso só já é um prejuízo, porque quem vai estar pagando a conta da venda dos Correios somos nós. Outro aspecto, né, dos interesses que está colocado de Fábio Faria e essa quadrilha que tomou conta do Brasil aí, através de Jair Messias Bolsonaro no Palácio do Planalto, é fazer caixa para 2022. Venderam a Eletrobras a preço de banana, querem vender os Correios a preço de banana com o dinheiro do povo brasileiro, e tem um negócio nessa questão da privatização dos Correios. Eles dão 5 anos para as empresas explorarem o monopólio postal, o governo garantindo, vai explorar, e a mala logística sendo toda paga pelo povo brasileiro, e se der prejuízo, o governo ainda vai devolver dinheiro do povo brasileiro para a empresa que comprou. Então, assim, é para você ver a magnitude do crime que eles estão cometendo, falando muitas mentiras, falando que querem melhorar o serviço, mas, na verdade, o que está por trás disso tudo é uma grande negociata com fins para financiamento da campanha de Jair Bolsonaro em 2022 e toda a sua quadrilha, e também de favorecer o mercado financeiro. E essa tal de tarifa social que estaria incluída nesse PL, que em tese garantiria valores mais baixos para a população que não tem condições de pagar pelo serviço de uma empresa privada. É verdade esse bilhete, Emerson? Anderson, são coisas que a gente vê, né? Que diante de uma ofensiva tão grande, e aí o relatório do Gicotrim coloca isso dentro do PL, né? E outros penduricários, que a gente sabe que não vai ser cumprido. O capital privado, o setor privado, ele quer estar onde está o lucro, onde ele tem retorno. Essa questão da tarifa social, a gente já pratica nos Correios, mas a gente pratica uma tarifa social verdadeira. Aquele cidadão, aquela cidadã que não tem condições de enviar uma carta, no qual custa hoje em média R$1,50 a R$2, né? Depende do formato lá. Ele tem a garantia do chamado tarifa social, que é R$1, que é coisa simbólica, que é a garantia do Estado brasileiro trazer para ele e para sua família a possibilidade de se comunicar, mesmo que não tenha nenhuma renda. Nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos porque nós já tivemos experiências com privatizações da Vale, com privatizações das telecomunicações, onde se falava que iam se reduzir as tarifas e que ia ter concorrência e que ia ter tarifa social, e nada disso aconteceu. Então, assim, isso é mais uma fábula para poder tentar ludibriar a população, que o governo está preocupado com a garantia da manutenção do serviço para aqueles que não podem pagar. Porque, na verdade, a privatização dos Correios vai ser a extensão do serviço de Correios apenas para quem puder pagar. Quem não puder pagar vai ficar restrito dessa discussão de ter direito a acesso à universalização postal e ao serviço de encomenda. E veja como é que é engraçado. O governo defende a quebra do monopólio, mas vai vender os Correios de porteira fechada. Ou seja, está transferindo o monopólio, que é um dever do Estado garantido para garantir o papel social, para o monopólio, para o setor privado, que não vai ter nenhuma contrapartida social. Então, assim, ele, na verdade, está propondo a mudança de mão do monopólio postal para o setor privado. Não é o fim do monopólio postal, é isso. E a gente sabe que não vai ter nenhuma contrapartida social, nem redução de tarifa com a privatização. Tampouco tarifa social. Você já viu empresário querer dar produtos ou serviços com tarifa mais baixa para as pessoas que não podem pagar? Eles querem que as pessoas que não podem pagar que se lixem. É assim que funciona a lógica do capital privado. Para finalizar, Emerson, vocês pretendem convocar a população a se mobilizar contra esse crime, que é a privatização dos Correios? Há algum ato marcado para essa semana visando pressionar os senadores contra a aprovação desse PL 591?
Anderson, logo quando terminou a votação, nós já tínhamos marcado uma plenária, né, no sábado, dia 7, para discutir a organização dos trabalhadores, porque também estamos em campanha salarial, de um calendário de luta que nós temos de deflagração de greve no próximo dia 17 às 0 horas, né? 17 de agosto. E com essa questão da ter avançado o PL 591, ter votado até antes do que a gente esperava, essa questão também entrou em pauta. Então nós estamos realizamos, né, no dia 7, sábado que passou, uma plenária nacional com mais de 500 trabalhadores de Correio de todo o Brasil. Discutimos os próximos encaminhamentos. Uma é a questão do fortalecimento do nosso calendário de greve, que pode sair agora no dia 17 ou no dia 18, em conjunto com os servidores públicos, que farão um dia nacional de paralisação em defesa do serviço público contra a PEC 32, e também vamos tirar outras ações. Nós estamos solicitando ao sindicato, da federação, que mande representantes do sindicato para Brasília, para que a gente possa fortalecer aqui o lobby, as discussões junto aos senadores. E também no seu estado, é claro, quem ficar, buscar os senadores do seu estado, para que a gente possa fazer um convencimento. Quanto à população, nós estamos com várias campanhas publicitárias em curso nos estados, né? Na Band, no programa Brasil Urgente, e a gente está pensando sim, nessa semana, vislumbrar um plano de comunicação nacional para dialogar com a população devido ao ataque do governo federal nas redes sociais, nos rádios e nas TVs abertas e fechadas através da propaganda usando dinheiro público. Então nós vamos sim fazer esse debate com a população de forma mais ampla, mas nós já estamos fazendo isso desde 2019. E agora a tendência é a gente potencializar esse debate, chamar para a sociedade, chamar a sociedade civil organizada a pressionar o Senado, abrir uma discussão sobre isso, para que a gente possa, de fato, levar para a sociedade a importância dos Correios, não só para os trabalhadores, não só para a população, mas para o Estado brasileiro, como uma empresa estratégica de integração nacional e uma empresa estratégica, uma empresa estratégica no que diz respeito do desenvolvimento econômico, social, né, que está dentro dessa questão da infraestrutura nacional, que se discute muito no país. Porque a comunicação, por mais que a gente fale da internet, ela continua muito precária. Vários locais desse país não têm acesso à banda larga, não houve popularização da banda larga, e o governo está segurando o leilão do 5G, porque quem detém essa tecnologia é a China, e eles não querem que os chineses venham para cá expandir o 5G e popularizar a internet, porque quanto menos gente informada, mais fácil para eles manipularem com as mentiras que eles utilizam dia a dia, estando na máquina pública. Emerson Marinho, quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no programa. Quero mais uma vez deixar aqui os microfones do Faixa Livre abertos para vocês da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares, para nós debatermos aqui esse crime contra a nossa população, que é a privatização dos Correios. Quero te desejar uma ótima semana de luta e deixar aqui o meu abraço. Anderson, nós que agradecemos o espaço aqui do programa Faixa Livre, estamos à disposição. A luta continua, é uma semana de muita luta e nós não nos dobraremos aos ataques desse governo machista, xenofóbico, racista, sobretudo um governo corrupto e autoritário de Jair Bolsonaro. Fora Bolsonaro e vamos à luta. Conversamos aqui com o secretário de Comunicação da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e similares, Emerson Marinho. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarei novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!